En estos días en la región, en la ciudad de Curitiba, Nesses dias na cidade de Curitiba, estaba hablando con una hermana que ella hace educación en casa con sus hijos. estavam conversando com uma irmã que conversa sobre educação e filhos em casa, nas casas. Y por algunas preguntas que ella tenía, las hermanas organizaron una reunión de mujeres. E as irmãs se organizaram uma reunião de mulheres com relação a isso, esse assunto de educação em casa. Y pensamos que iban a ir más hermanas, Pensamos que iam vir mais irmãs, pero prácticamente fueron muy pocas, como 5 o 6. mas foram só 5 ou 6. Y el tema era, yo pienso que muy importante. O tema, eu penso que seria muito importante. Entonces, Osiris, escuchando la enseñanza ese día, pues creo que habló con las hermanas para esta tarde. O Osiris creio que falou com as irmãs sobre isso à tarde, sobre esse assunto, Y aunque no lo tenía preparado, mas ele não preparou muita coisa. yo creo que es un asunto muy importante. Mas é um assunto muito importante. Y lo que estaba hablando nuestra hermana Ivonne E o que estava falando a nossa irmã Ivone confirma un poco lo que compartí en ese día. confirma um pouco o que ele vai compartilhar nessa tarde. Quiero que abran conmigo unos pasajes. Vamos abrir comigo umas passagens. Vamos a abrir 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Ahora, así como decía nuestra hermana Ivonne, E assim como dizia nossa irmã Ivone, hay pasajes que nos dicen que existe cierta diferencia de nuestra posición y responsabilidad delante de Dios. algumas passagens nos dizem que há uma certa diferença na nossa posição e na responsabilidade com relação a Deus, diante de Deus. Pablo dice en 1 Corintios, Paulo disse em 1 Coríntios, no lo vamos a leer, pero él dice que hay diferencia entre la casada y la soltera. que há diferença entre a casada e a solteira. No es lo mismo una mujer casada Não é a mesma coisa uma mulher casada a una mujer soltera. do que uma mulher solteira. Ahora, así como existe una diferencia de posición y de responsabilidad, Mas assim como há uma diferença de posição e responsabilidade, también existe una diferencia en relación a los mandamientos que se encuentran en las Escrituras. também existe uma diferença entre os mandamentos que a Escritura nos diz. Una vez una mujer toma la decisión de casarse, Uma vez que uma mulher deseja e toma a decisão de se casar, hay ciertos mandamientos que cobran vida para ella, há certos mandamentos que trazem vida para ela, que se vuelven algo muy directo para su vida. que são muito diretos para a sua vida de casada. Lo mismo sucede cuando aquella mujer casada, O mesmo acontece quando aquela mulher casada, Dios le concede el privilegio de ser madre. Deus concede o privilégio dela de ser mãe. Así como no es lo mismo una mujer soltera o una mujer casada, Assim como não é a mesma coisa uma mulher solteira do que uma mulher casada, no es lo mismo una mujer con hijos y sin hijos. não é a mesma coisa uma mulher com filhos e sem filhos. Ahora es muy interesante que en medio de nuestra reunión E é muito interessante que no meio da nossa reunião existan mujeres existam mulheres, ancianas, anciãs, casadas casadas y jóvenes. e jovens. Porque es muy probable que las mujeres que aquí están y no están casadas, Muitas mulheres que estão aqui muitas vezes podem não ser casadas, pero es muy probable que Dios les conceda más adelante el casarse. mas pode ser que Deus conceda mais na frente que vocês se casem. Y también es muy probable que aunque usted ya sea abuela, Sim, muito provável que algumas já sejam avós. usted tiene una responsabilidad delante del Señor, Que você tem uma responsabilidade também diante do Senhor, que es enseñar a las más jóvenes. que é ensinar as mais jovens. Entonces es muy bueno cuando se comparten estos temas, E é muito bom quando se compartilha esses que el temas, ambiente sea variado, que o ambiente seja variável, porque es el ambiente de la iglesia que o ambiente da igreja, donde el Señor nos va edificando mutuamente. quando o Senhor vai nos edificando mutuamente. Entonces vamos a leer ahí 1 Timoteo, 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, Tito 2, verso 4. Tito 2, 4. Dice, Diz assim: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
para que ensine as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos. Ahora, este mandamiento, como decíamos ahora, Esse mandamento, como dizíamos agora, es un mandamiento que cae especialmente sobre las mujeres casadas con hijos. é um mandamento que fala especialmente às mulheres casadas e com filhos. Se entiende que Pablo está enseñando a las más ancianas que deben enseñar a las jóvenes, Paulo está ensinando que as mais velhas devem ensinar as mais jovens, porque estas mujeres jóvenes no tuvieron la oportunidad de tener una crianza bíblica en el temor del Señor. porque as mulheres mais jovens não tiveram a oportunidade de ter um ensino bíblico com relação a isso, Porque seguramente eran mujeres criadas en una cultura pagana, porque seguramente elas foram criadas numa cultura pagã, porque si hubieran tenido madres cristianas, que se elas tivessem mães cristãs, pues las mamás hubieran hecho esta labor. as mães poderiam ensiná-las. Mas como estas mujeres eran recién convertidas a la fe, Mas como essas mulheres eram recém-convertidas à las fé, ancianas de la iglesia tenían la responsabilidad de instruirlas, as anciãs deveriam ter a responsabilidade de instruí-las. como lo estaba haciendo ahorita nuestra hermana. Sim, como a nossa irmã estava fazendo agora há pouco. Ahora, ¿qué deben enseñarle las ancianas a las jóvenes? E o que as anciãs devem ensinar às jovens? Dice el pasaje que amar a sus maridos Diz a palavra que devem ensinar a amar os seus maridos y amar a sus hijos. e amar a seus filhos. Ahora, este mandamiento es muy importante. E esse mandamento é muito importante. Aún en la cultura antigua era muy importante, Ainda na cultura antiga ele já era muito importante. pero en nuestra generación toma un color sobresaliente E agora, nos nossos tempos, tem uma cor especial. porque nosotros vivimos en un tiempo donde las filosofías y los rudimentos del mundo Que nós vivemos um tempo que as filosofias, os rudimentos do mundo, han tenido un tremendo impacto sobre el hombre, têm tido um tremendo impacto sobre o homem, sobre la familia sobre a família y especialmente sobre la mujer. e especialmente sobre a mulher. Existe en nuestra generación una ideología Existe na nossa geração uma ideologia que ha atacado agresivamente el rol de la mujer. que ha atacado agressivamente o papel da mulher. Y esa filosofía se llama feminismo, Essa filosofia se chama feminismo, que brota después como una especie de marxismo, que brota como uma espécie do marxismo, donde se concibe la figura del varón, onde se concebe a figura do homem, la figura bíblica del varón, a figura bíblica do homem, como una figura antigua patriarcal como uma figura antiga e patriarcal, que a través de la historia que através e durante a história ha oprimido a la mujer. o homem oprimiu a mulher. Y algo de verdad tiene esto, E há algo de verdade nisso. porque el hombre sin Dios, Que o homem sem Deus, sin temor, sem temor, ha caído muchas veces en eso. tem caído muitas vezes nisso. Pero el enemigo usó esta filosofía Mas o inimigo usou essa filosofia sutilmente, sutilmente, en un comienzo con unos estandartes a veces aparentemente buenos, e no começo com algumas coisas aparentemente boas, que la mujer pudiera votar, que a mulher podia votar, que la mujer pudiera estudiar, que a mulher pudesse que la estudar, mujer pudiera tener el derecho de trabajar, que ela tivesse o direito de trabalhar. y eso no está mal. Isso não é mal. Si usted estudia la historia de la iglesia, Se você estuda a história da igreja, antes de Cristo, antes de Cristo, la mujer era sumamente menospreciada aún por la cultura judía. a mulher era muito menosprezada, até na cultura judaica. Mas cuando Cristo viene, Mas após Cristo vir, el Evangelio viene, o evangelho veio. las escrituras dignifican a la mujer y ponen a la mujer en Cristo en el mismo lugar del hombre. Sim, as escrituras colocam a mulher no mesmo e dignificam a mulher, colocam no mesmo lugar do homem. Ya no existe varón y ya no existe hembra. Não existe homem nem mulher. En cuanto a la gracia, la salvación, el reino, Enquanto a graça, a salvação, o reino, todos somos uno en Cristo. todos somos um em Cristo. Amén. Amém? Mas en cuanto al diseño de Dios, Enquanto ao desígnio de Deus, cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres, cada de nós, homens e mulheres, somos diferentes somos diferentes. en cuanto a diseño Enquanto ao desígnio, y en cuanto a roles. enquanto aos papéis.
El hombre fue creado para unos asuntos O homem foi criado para alguns y assuntos la mujer para otros. e a mulher para outros. No podemos decir que en cuanto a diseño y roles somos iguales. Não podemos dizer que aos desígnios e aos papéis somos iguais. Su cuerpo, O seu corpo, su anatomía sua anatomia es totalmente diferente a la de un hombre. é totalmente diferente da de um Su homem. sistema reproductor, Seu sistema su reprodutor, sistema hormonal, seu sistema hormonal, genéticamente, geneticamente, emocionalmente, Emocionalmente. somos diferentes. somos diferentes. Amén. No necesitamos ser científicos para darnos cuenta de eso. Não precisamos ser cientistas para descobrir isso. Entonces, esta ideología llamada feminismo Essa ideologia chamada feminismo agresivamente le ha enseñado a las mujeres de nuestra generación tem ensinado agressivamente as mulheres dessa geração que es una tontería que é uma tontice ser madre, ser mãe, ser esposa, ser esposa, estar sujeta a los maridos, estar sujeita aos maridos, tener hijos, ter filhos, educar esos hijos. educar esses Eso filhos. es una tontería antigua. É uma coisa que já é do passado. Y aunque muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es feminismo, E ainda que muitos de nós nem saibamos o que é o feminismo, se nos ha impregnado tanto el asunto esses assuntos têm nos impregnado. que muchos piensan de esta manera aunque no conozcan la ideología. Muitos pensam dessa maneira, mesmo que não conheçam a Yo he ideologia. escuchado hasta mujeres cristianas Tenho escutado até mulheres cristãs diciendo a sus hijas más jóvenes: dizendo às suas filhas mais jovens: yo quiero que tú estudies quero que você estude para que usted no haga para que você ni viva não faça e não viva como yo viví, como eu vivi. aquí en la casa lavando loza. Na casa do quê? Fregando. Sim, lavando louça. Só ficar lá em casa lavando louça. Usted debe vivir para algo mejor. Você pode fazer algo melhor. Y ella es cristiana, E ela é uma cristã. mamá. Mas mães, Entonces la mamá, la anciana, a mamãe anciã le está mostrando a su hija está mostrando para sua que filha es una tontería que é uma doidice, uma coisa que não tem valor nenhum. estar en la casa, Estar em casa, servir a sus hijos servir a seus y filhos servir a su esposo. e servir a seu esposo. Que es mejor Que é melhor salir de la casa, sair de casa, servirle a un jefe servir a um chefe, y estar esclava ser escrava de un trabajo. de um trabalho. Ahora, Agora, ¿qué hace el Evangelio en el corazón de nosotros? o que faz o evangelho nos nossos corações? La Escritura decía que el espíritu de profecía, el espíritu de Cristo, A palavra diz que o espírito da profecia é o espírito de Cristo. haría volver el corazón de los padres a los hijos Ele colocaria os corações dos pais aos filhos y el corazón de los hijos hacia los e padres. voltaria os corações dos filhos aos pais. O sea que el espíritu de Cristo, Ou seja, o espírito de Cristo, el espíritu de las Escrituras, o espírito das Escrituras, vuelve el corazón de los padres voltam o coração dos pais a donde el mundo los ha querido alejar, de donde el mundo los ha querido alejar. para onde o mundo os quer tirar. Mientras el espíritu del mundo Ainda que o espírito do mundo le dice a la mujer: es una tontería que seas madre, é uma doideira ser mulher, ser mãe. ahora el espíritu de Cristo O espírito de Cristo le dice a las mujeres diz às mulheres, que no existe mayor responsabilidad diz às mulheres que não há maior responsabilidade que educar a tus hijos, que educar os seus filhos, que amar a tus hijos. que amar os seus filhos. Entonces, como decía nuestro hermano John Piper, Assim como dizia o nosso irmão John Piper. es bueno hablar esto en la iglesia, É muito bom falar na iglesia, isso, é muito bom falar na igreja, porque tal vez ustedes no van a escuchar porque talvez vocês não vão escutar ningún aliento nenhum alento fuera de acá. fora daqui. Entonces vamos a leer ahora sí 1 Timoteo. Vamos ler 1 Timóteo. Timoteo. Timóteo. Dos 1 Timóteo 2, en el verso 15. verso 15. Ahora, desde el verso 11, Pablo viene hablando del rol del hombre y el rol de la mujer. Desde do verso 11, Paulo vem falando do papel da mulher.
y del hombre. e do homem. Pablo nos dice que por causa de la creación y de la caída, Deus fala que por causa da criação e da queda, el hombre y la mujer se les fueron encomendados ciertos roles. o homem e a mulher tiveram alguns erros e por causa por causa da queda eles tiveram papéis afetados. Sí, diferentes. Así que ¿Cómo va ahí? Ya llegó. Voltou. Vai, irmão. Prossegue. Me desculpe, irmão, me perdoe. Entonces, el rol de la mujer O papel da mulher toma una forma según las escrituras, segundo as escrituras. y el rol del hombre toma una forma E o papel do homem toma uma forma según las escrituras. também segundo as escrituras. El hombre, O homem, como fue criado primero, como foi criado primeiro, tiene autoridad, ele tem autoridade, tiene liderazgo. liderança. La mujer, como fue creada para ayudar, E a mulher, como foi criada para auxiliar, su ajudar, rol tiene que ver en complementación a lo que Dios le ha encomendado al hombre. o seu papel tem a ver a uma complementação àquilo que Deus encomendou ao homem. Así también dice Pablo que como la mujer fue engañada Assim Paulo também disse que como a mulher foi enganada por la serpiente, pela serpente, el ministerio de la enseñanza y la predicación en la iglesia o ministério do ensinamento e da pregação na igreja es del varón. é do varão. Entonces ahora Pablo nos va a mostrar E agora Paulo vai nos mostrar en dónde está centrado el rol de la mujer ahora. aonde está centralizado o papel da mulher agora, nesse tempo. Ahora ahí dice en el verso 15: E diz no verso 15: pero se salvará engendrando hijos, porém se salvará dando luz ou gerando filhos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. se permanecer em fé, amor e santificação com modéstia. Esta palabra engendrando hijos, E essa palavra gerando ou dando luz a filhos, nuestro hermano Juan Calvino decía, o irmão João Calvino dizia: no se tiene que entender solo el hecho de tener hijos. não é necessário entender somente o fato de ter filhos. Hay mujeres que tienen hijos Existem mulheres que têm filhos y aún así teniendo hijos e mesmo assim, tendo filhos, son dignas, são indignas, no, dignas são dignas de todo el juicio de Dios. de todo o juízo de Deus. Mesmo tendo filhos, elas são dignas de juízo de Deus. Mujeres irresponsables, Mulheres que são irresponsáveis, mujeres que no tienen temor de Dios, mulheres que não têm o temor de Deus, que tienen hijos têm filhos para ira. para a ira. ¿Sí? Cuando una joven, Quando uma jovem, sin tener sem ter la base segura, uma base segura, el matrimonio um seguro, matrimônio seguro, un hombre que la ame y se haya comprometido con ella con un pacto, um homem que a ame e seja comprometido com ela dentro de um pacto, esa mujer está teniendo hijos y ella no tiene esto, e ela não tem isto, no tiene esa seguridad, não tem essa segurança, la seguridad del matrimonio. a segurança do matrimônio, Ella tiene un hijo e ela tem um filho prematuramente prematuramente por inmoralidad por imoralidade o por pecado. ou por pecado, Ella está engendrando hijos ela está gerando filhos para juicio, para juízo, porque está exponiendo la vida de una criatura porque ela está expondo a vida de uma criatura que no va a poder cuidar, que ela não vai poder cuidar, que no va a poder enseñar, que não poderá ensinar, por la inestabilidad en la que ella se encuentra. por causa da instabilidade onde ela se encontra. O sea, no es solo tener hijos. Ou seja, não é somente ter La filhos. palabra engendrar hijos A palavra gerar filhos inclui la crianza de esos hijos. a criação desses filhos. Amén. Amém? Ahora, ¿qué es eso de que se salvará teniendo hijos? Agora, o que quer dizer isso? Que se salvará tendo filhos? Nosotros decíamos Nós dizíamos que la mujer fue la que fue engañada por la serpiente. que a mulher foi quem foi enganada pela serpente. Y no solo en el Edén,
E não somente no Éden. Sino decíamos que este mundo con sus filosofías e ideologías, Senão que este mundo, com as filosofias e ideologias, que está queriendo atrapar la mujer, está querendo prender a mulher, sacar la mujer tirar a mulher del diseño de Dios, daquela arquitetura projetada por Deus, afectándola no solamente a ella, afetando não somente a mulher, no solamente su matrimonio, e não somente o seu matrimônio, sino también sus hijos. também atingindo os seus filhos. Porque una mujer que sale del hogar Porque uma mulher que sai do lar, generalmente es expuesta geralmente ela é exposta y expone a su pareja e expõe ao seu marido, ao seu parceiro, a la infidelidad. a infidelidade. Póngase a pensar en una mujer que trabaja todos los días Coloque-se então a pensar numa mulher que trabalha fora con todos os altos dias, horarios, com alto salário, com altos horários. que no tiene tiempo para estar pendiente de su esposo, Não tem tempo para estar com atenção ao seu esposo. no tiene tiempo para atender a su esposo, Não tem tempo para atendê-lo. y además que a veces gane más que su esposo. E às vezes ela ganha mais do que o seu esposo. Cuando su esposo le dice algo, Quando o seu esposo diz algo para ela, ella no respeta a su esposo, ela não respeita o esposo. porque ella también gana, Porque ela também ganha. porque ella también trabaja. Porque ela também trabalha. Entonces ese crea un ambiente de inestabilidad, Então isso cria um ambiente de instabilidade, de desobediencia, de rebeldía, de rebeldia e desobediência, que muchas veces es muy destructivo para la vida de pareja. que muitas vezes é muito destrutivo para a vida do casal. Yo no estoy exagerando. E eu não estou Mi exagerando. esposa trabajaba en una empresa de prácticamente solo mujeres. A minha esposa trabalhava numa empresa onde praticamente só haviam mulheres. Y ella vio como una a una muchas de sus compañeras, E ela percebeu como uma a uma de suas companheiras, muchas fueron infieles a sus esposos, muitas delas foram infiéis aos seus esposos. muchas cayeron en divorcios, Muitas caíram no divórcio. porque el ambiente saludable, Porque o ambiente saudável, donde está la voluntad de Dios para una mujer, aonde está a vontade de Deus para uma mulher, es su casa. é dentro da sua Si la casa. mujer sale del mandamiento de Dios, Se a mulher sai desse mandamento de Deus, muchas veces se expone na maioria das vezes ela se expõe, porque no está bajo la voluntad ni el diseño de Dios. porque não está debaixo nem da vontade nem da arquitetura de Deus. Pero ese no es solo un problema de pareja. Porém, isso não é só um problema de casais, El mayor problema lo tienen los hijos, mas esse não é então um problema dos casais. O maior problema fica com os filhos, porque el papá sale, porque o pai sai, la mamá sale, a mãe também sai, y todo lo que les acabó de enseñar la hermana Ivonne e tudo aquilo que a irmã Ivone acabou de ensinar para vocês no existe. não existe mais, Porque no hay crianza, porque não existe criança, porque la nana, porque a babá, ni los abuelos, nem os avós, ni el colegio, nem o colégio, ni el pastor, nem o pastor, ni los líderes de la iglesia e nem os líderes da igreja tienen la responsabilidad de educarles sus hijos. têm essa responsabilidade de educar os seus filhos. Fue a usted, Foi a você, como mamá, como mãe, que Dios diseñó que Deus arquitetou para que usted acompañara la crianza de sus hijos. para que você acompanhe a criação dos seus filhos. Usted le puede pagar a otra persona, Você pode até pagar uma outra pessoa, pero no es el diseño de Dios. porém essa não é a arquitetura que Deus tem para você. La mujer se salvará, A mulher se salvará, quiere decir que ella va a ser libre del engaño, ou seja, que ela vai ser liberta do engano, de la serpiente, o engano da serpente, del mundo, do mundo, aún de su corazón egoísta. e ainda do seu próprio coração egoísta. Porque muchas veces lo que saca a la mujer del hogar Porque muitas vezes o que tira a mulher do lar es su ambición é a sua ambição profissional, su ambición económica a sua ambição econômica y sus intereses centrados en ella misma. e os seus interesses centrados em si própria. Entonces, cuando la mujer, Ou seja, quando a mulher, por amor a Dios, por amor a Deus, por amor a su esposo, por amor ao seu esposo por amor a sus hijos, e por amor aos seus filhos, pierde su vida perde a sua vida para servir a los otros, para servir os outros, especialmente a los suyos, especialmente aos seus, en realidad no la está perdiendo.
Na realidade, ela não está perdendo a sua vida. la está salvando. Está salvando. Aunque el mundo le diga, Ainda que o mundo diga para você, aunque sus amigas le e digan, ainda que as suas amigas falem aunque para alguna você, cristiana le diga e ainda que alguma cristã mesmo te diga que es una tontería, que isso é uma loucura, usted le tiene que responder, você tem que responder. eso no es tontería, Isso não é loucura. es el diseño de Dios, Isso é a arquitetura de Deus. es el mandamiento de E Dios. esse é um mandamento. Para de Deus. eso Dios nos creó. Para isso foi que Deus nos criou. Amén. Amém? Y dice, E diz: pero se salvará porém se salvará, engendrando hijos. dando luz a filhos. Acuérdese, O no gerando solo es filhos. tenerlos, Se lembre, não é somente ter os filhos. crianza. Criação. ¿Qué quiere decir crianza? O que quer dizer criação? Acompañamiento, Acompanhamento, educación, educação, formación. formação. Eso es un rol donde usted como mujer Esse é um papel onde você, como mulher, tiene que desenvolverse. tem que se desenvolver. Ahora, ¿por qué es importante, como decíamos, que nuestro público sea muy variado? Agora, por que isso é importante? Como eu dizia, o nosso público é muito variado. Yo pienso que muchos de nosotros sufrimos Eu penso que muitos de nós sofremos porque lastimosamente nuestros padres nos educaron conforme a este mundo y no conforme a Cristo. porque, lamentavelmente, os nossos pais nos educaram conforme esse mundo e não conforme Cristo. Y si hay algo que es notable en esto, E se há algo que é notável em relação a isso, es el espíritu que prima por lo menos en nuestras jóvenes hoy en día. é o espírito que habita, pelo menos nas nossas jovens hoje em dia. Ahora le hablo a las jóvenes. Agora eu falo para jovens. Querida hermana, Querida irmã, ¿usted tiene el deseo de casarse? você tem o desejo de se casar? Sim. Si usted tiene el deseo de casarse, Eu não. Eu tô vendo. alguien levantó la mano por ahí. Si usted tiene el deseo de casarse, Se você tem o desejo de se casar, pero no tiene el amor suficiente porém não tem esse amor suficiente para su esposo em relação ao seu esposo y para sacrificarse por sus hijos, e para se sacrificar pelos seus filhos, por amor a Dios, por amor a Deus, no se case. não se case. Es muy lamentable É muito lamentável conocer testimonios de cristianas sólidas, conhecer o testemunho de cristãs sólidas, jóvenes piadosas, jovens piedosas, que estudiaron 6 o 7 años en una universidad, que estudaram 6 ou 7 anos numa universidade, gastando una gran cantidad de dinero, gastando uma grande soma de dinheiro, de tiempo, de tempo de também, sacrificio. sacrifícios. Salen de la universidad, Essas jovens saem da se universidade casan con un hermano, e se casam com o irmão. y lo primero que el Señor le dice a ellas: E o primeiro que o Senhor diz para elas: ¿tú me quieres servir? você quer me servir? ¿Usted me quiere obedecer? Quer me obedecer? Mira a sus hijos. Olhe para os seus filhos. ¿Por qué estoy diciendo esto? E por que eu estou falando isso? Porque si nosotros entendiéramos el diseño y la voluntad de Dios, Porque se nós entendêssemos essa arquitetura e a vontade de Deus, educaríamos a nuestros hijos educaríamos os nossos filhos para seguir el camino de Dios para seguir o caminho de Deus y no para conformarse a este mundo. e não para se conformar a este mundo. Entonces la hermana se acerca: Então a irmã se aproxima: hermano, irmão, estudié tanto tiempo, eu estudei tanto tempo, pero ahora en mi corazón me pesa dejar a mis hijos solos. porém agora meu coração fica pesado porque eu não quero deixar os meus filhos sozinhos. Si la mamá Se a mãe y el papá e o pai, cristianos cristãos, la hubieran educado, houvessem sido educados, criados para ser una mujer piadosa, para ser homens e mulheres piedosos, para ser una mujer de casa, para ser uma mulher da casa, do lar, ella no hubiera tenido la crisis. ela não ia entrar nessa crise.
Ancianas, anciãs, madres, mães, eduquen a sus hijos, eduquem os seus filhos, no con el pensamiento de esta época. não conforme o pensamento dessa época de hoje. Yo hablo con mi hija, E eu falo com a minha filha, tiene 15 años. ela tem 15 anos. ¿Qué quieres tú? O que você quer? Ah, yo quiero estudiar esto y esto y esto. Ah, eu quero estudar isso e aquilo. Ahora, Agora, ¿qué quiere Dios? o que Deus quer? Tú puedes seguir tu corazón, Você pode seguir o teu coração, pero Dios también ya ha hablado. mas Deus também já falou. Y a veces damos muchas vueltas en el desierto. E às vezes nós damos muitas voltas no deserto. Perdemos tiempo, Perdemos tempo, dinero. dinheiro. Hermanas, Irmãs, 80% de los niños de la iglesia, 80% das crianças da igreja, al terminar el colegio y entrar a la universidad, ao terminar o ensino médio e entrar na universidade, van a abandonar la fe. vão abandonar a fé. Nunca como antes la iglesia está siendo testigo de cómo sus hijos se pierden. Nunca como antes, a igreja está sendo testemunha de como os seus filhos se perdem. Yo lo digo porque nosotros acompañamos muchas familias. E eu falo isso porque nós acompanhamos muitas famílias. No es solo una estadística. Não é somente uma Se estatística. pierden en las drogas, Se perdem nas se drogas, pierden en el alcohol, se perdem no álcool, se pierden en la homosexualidad. se perdem na sexualidade, na Homosexualidad. homossexualidade. Y uno dice, ¿dónde está el problema? E eu pergunto aonde está o problema? Y uno de los principales, digo, la piedra angular de la familia Dos aspectos principais, ou seja, a pedra angular da família, es la mujer. é a mulher. Tanto que Proverbios dice, Tanto que Provérbios fala, una mujer sabia uma mulher sábia edifica su casa, edifica a sua casa, pero una mujer necia, porém uma mulher nécia ou insensata, con sus propias manos, com as suas próprias mãos, la destruye. destrói a sua Usted no casa. necesita ayuda de nadie. Não precisa da ajuda de ninguém para destruir. Usted sola puede destruir su casa, Você sozinha pode destruir a sua casa. pero Porém, la puede edificar también. pode edificar também. Proverbios dice así, Provérbios diz assim: la sabiduría a sabedoria edificó su casa edificou a sua casa y labró sus columnas. e lavrou as suas colunas. ¿Qué quiere decir? O que isso quer dizer? Que Dios necesita impulsarnos a nosotros Que Deus necessita nos impulsionar para trabajar en ciertas áreas de nuestra vida. para que possamos trabalhar em certas áreas de nossa vida. Es cierto que el problema de la familia no solo incluye a la mujer. É certo que o problema da família não inclui somente a mulher. Cuando yo hablo Quando eu falo que la mujer tiene que volver al hogar, que a mulher tem que se voltar para ou tem que voltar para o lar, en muchos casos también incluye que el hombre tiene que volver a su rol. em muitos casos se inclui também que o homem tem que assumir ou se voltar ao seu papel. Porque si existe una generación donde la mujer se ha empoderado de los asuntos, Porque se existe uma geração onde a mulher tem sido empoderada em certos assuntos, también es porque el hombre ha sido flaco y débil. também é porque o homem tem sido debilitado e fraco. No sé si haya existido otra historia, no sé si haya existido otra generación en la historia Eu não sei se existiu uma outra geração na história donde las mujeres provean más que los hombres. onde as mulheres são mais provedoras do que os homens. En muchas familias, Em muitas famílias, a veces la mujer es la que aporta más económicamente que el hombre. às vezes a mulher é a que traz mais aporte econômico do que o homem. Eso es un desorden, Isso é uma desordem, porque el hombre que debería ser el líder y el proveedor, porque o homem que deveria ser o líder e o provedor, hoy no está proveyendo. hoje ele não está provendo nada. Entonces, así como hay que enseñarle a la mujer a volver a donde Dios la diseñó, Então, assim como é necessário ensinar a mulher a voltar para aquilo que Deus arquitetou para ela,
también hay que enseñar al hombre também é necessário ensinar ao homem a trabajar a trabalhar y al liderazgo. e à liderança. También le decimos a las hermanas jóvenes, Também nós falávamos às irmãs jovens. las casadas ya se casaron, As casadas já estão casadas. pero usted como hermana joven, Mas você, como irmã jovem, cuando piensa en casarse, quando pensa em se casar, no mire que tenga músculos, não olhe para um irmão que tenha músculos, cara bonita rosto bonito y que hable bien. e que fale muito bem. Uma voz mansa, como diríamos aqui no Brasil. Piense en un hombre piadoso, Pense num homem, num varão piedoso, que usted vea que tiene la capacidad de liderarla, e que você perceba que tem a capacidade de te liderar, de tener liderazgo. de ter liderança. Y además, E além disso, que usted vea que tiene la capacidad de sustentarla. que você veja que tem a capacidade de te sustentar. Uno en el matrimonio no vive de besos. Um matrimônio não é só amor, né? Não é feito só de beijos. Foi isso que você falou, né? Eu falei para os irmãos, só estou traduzindo. El hombre O homem debe proveer. deve prover. Debe ser hombre. Deve ser um homem. Porque si no va a proveer él, Porque se ele não vai prover, entonces le va a tocar proveer a usted. vai ser necessário que você proveja. Y todo se va a volver un desorden. E tudo vai se tornar uma desordem. Por un lado la mujer tiene que volver Por um lado, então, a mulher tem que voltar y el hombre tiene que volver e o también. homem também tem que voltar. Ahora, la crianza de sus hijos, para ir terminando, tiene que tener varias características, dice el pasaje. Agora, a criação dos filhos tem que ter várias características, como diz essa passagem. Dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, Se salvará gerando filhos se permanecer na fé. amor y santificación con modestia. Amor e santificação com modéstia. Tito nos añade muchos asuntos donde la mujer debe preocuparse. Tito vai falar de vários assuntos aos quais a mulher deve se preocupar. De amar a su marido, Amar seu marido, amar a sus hijos, amar seus filhos, ser cuidadora de su casa, ser cuidadora da sua casa, ser prudente, ser prudente, ser buena. ser boa. Mas estas características de acá de 1 Timoteo tienen que ver con la crianza específicamente. Mas essas características aqui de Timóteo têm a ver especificamente com a criação dos filhos. No es solo tener hijos Não somente ter filhos, y no es solo criarlos, e não somente criar esses sino filhos, que debe criarlos permaneciendo en algunas cosas. senão que a mulher deve criar os filhos para que eles permaneçam em algumas La coisas. hermana Ivonne habló algunas de ellas. La hermana Ivonne estuvo hablando algunas de ellas. A irmã Ivone esteve comentando sobre alguma dessas coisas. La primera es en fe. A primeira coisa é na fé. Cuando uno habla de crianza y educación de los hijos, Quando alguém fala de criação dos filhos, la mayoría de papás piensan a maioria dos pais pensa un colegio uma escola con una buena cancha de fútbol, com uma boa quadra de futebol, con unos profesores buenos de inglés, com alguns professores muito bons de inglês, una visión un poco materialista. uma visão um pouco materialista das coisas. Agora, dice Pablo que deben criarlos en la fe. Paulo está dizendo que nós temos que criá-los na fé. ¿Qué es eso? E o que é isso? Por ejemplo, Juan dice así: Por exemplo, João falou assim: si alguien no tiene a Cristo, se alguém não tem a Cristo no tiene la doctrina de Cristo, e não traz a doutrina de Cristo, no es de Dios, não é de Deus, ni le recibáis, nem o recebais, ni le digáis bienvenido, e nem digas para que bem-vindo, no participes en sus malas obras. para que você não participe das suas más obras. Ahora, cuando usted piensa en la educación de sus hijos, Agora, quando pensamos na educação dos nossos filhos, muchas veces los padres muitas vezes os pais y las madres e as mães toman la educación de sus hijos tomam a educação dos seus filhos como si no tuviera nada que ver en la fe. como se não tivesse nada relacionado com a fé. El mejor colegio O melhor colégio con el mejor profesor de inglés. com o melhor professor de inglês. Y si el profesor de inglés no tiene a Cristo,
E se o professor de inglês não tem a Cristo? no tiene a Dios, Não tem a Deus? ¿qué dice la Escritura? O que falam as Escrituras? Que no lo dejes entrar a tu casa. Que não deixe ele entrar na tua casa. Ahora, muchos padres Agora, muitos pais cogen a sus hijos, pegam seus filhos, los llevan ante un profesor, levam aonde está o a professor, una escuela, a uma escola, donde no hay temor de Dios, aonde não existe temor de donde no Deus, está la doctrina de Cristo, aonde não está a doutrina de y le Cristo. decimos, edúcalos. E dizemos que eduquem-los. Y usted se da cuenta E você se dá conta que su hijo pasa 8 horas al día, que o seu filho permaneça 8 horas ao dia, 5 días a la semana, 5 dias durante a bajo semana, la enseñanza debaixo de um ensinamento de personas que no tienen temor de Dios. de pessoas que não têm nenhum temor de Deus. Y cuando usted llega a los 15 o 13 años, E quando você chega, o teu filho chega aos 15 ou 13 anos, usted espera que sea cristiano. você espera que ele seja um bom cristão. Es como, yo digo a veces que es como si viniéramos de Egipto, Eu digo sempre que é como se nós viéssemos do Egito, entráramos a la tierra prometida entrássemos na terra y prometida enviáramos nuestros hijos a estudiar con los filisteos, e enviássemos nossos filhos para estudar com os filisteus, esperando que se vuelvan buenos cristianos. esperando ainda que eles sejam bons cristãos. Hermano, Irmão, esto puede ser una brincadera, isso pode ser uma brincadeira, pero muchos de nuestros hijos porém muitos dos nossos filhos pierden su fe perdem a sua fé en los colegios. nas escolas. Cuando piense en el colegio de su hijo, Quando você estiver pensando na escola do seu filho, piense que eso no le destruya la fe. pense que é aonde a fé é destruída. Piense que el colegio no le destruya la fe. Pense que a escola não lhe destrua a fé. Piense que el profesor Pense que o professor debe ser una persona que tenga temor de Dios. deve ser uma pessoa que tenha temor de Deus. Y más en un país E ainda mais num país como en el que ustedes viven, como este que vocês vivem, donde la educación onde a educação tiene materias directas, tem matérias diretas, donde quieren pervertir, por ejemplo, la sexualidad de su hijo. aonde querem perverter, por exemplo, a sexualidade do seu filho. Un colegio Uma escola donde a su niño, onde uma criança, varón, homem, le enseñan que él no es varón, ensinam que ele não é varão, que não é él homem. puede ser mujer si quiere, Que se ele quiser, ele pode ser mulher. o puede ser lo que él quiera, mejor dicho. Ou pode ser o que ele quiser, melhor dizendo. Crianza Criação incluye el desarrollo inclui o desenvolvimento físico, físico, espiritual espiritual y intelectual de nuestros hijos. e intelectual dos nossos filhos. Un asunto para considerar, ¿no? É um assunto para considerar, não, irmãos? Ahora, a la par del colegio, Agora, a parte da escola, ¿cómo, si usted que tiene hijos, você que tem filhos, cómo está su vida devocional familiar? como que está a sua vida devocional na família? Nuestra hermana citaba el caso de Loida y Eunice. Nossa irmã citava o caso de Lloyd e Eunice. Usted no solo debe preocuparse por darle comida, Você não deve ter somente a preocupação de alimentá-lo, solo vestirlo de vestir, y que la ropa de él esté impecable. e que a roupa do teu filho esteja impecável. Culto familiar. Culto familiar. ¿Saben cuál es una de las cosas que no tiene nuestra generación a diferencia de las otras generaciones cristianas? Sabe qual é uma coisa que não tem na nossa geração, diferente das outras gerações cristãs? Los padres de la iglesia, los padres de familia de los siglos pasados de la iglesia, Os pais de família nos séculos passados da igreja se preocupaban mucho por el culto familiar. tinham uma preocupação muito grande pelo culto En familiar. las casas había oración, Nas casas havia oração, lectura de la palabra, leitura da palavra, instrucción instrução y obediencia. e obediência. Ustedes conocen el testimonio de la mamá de John Wesley, Vocês conhecem o testemunho da mãe de John Susana Wesley? Wesley. Susana Wesley.
Por 20 años, ella nunca mandó a sus hijos a un colegio. Por 20 anos, ela não mandou seus filhos a um colégio. Ella los educó todos en su casa. Ela educou todos eles em sua 6 casa. horas al día. 6 horas por dia. 1 hora a la semana con cada uno de sus hijos, aconsejándoles y enseñándoles las escrituras. 1 hora por dia com cada dos seus filhos, aconselhando e ensinando nas escrituras. Y ella no tenía lavadora. E ela não tinha máquina de lavar automática. Pero saben también que no tenía Mas vocês sabem também que ela não tinha celular, celular, novelas, não tinha novelas, teléfono. não tinha telefone. Ahora, el problema no es que a veces nuestras hermanas estén en la casa. Agora, o nosso problema não é que as nossas irmãs estejam em casa, às El vezes. problema es que ellas están en casa, O problema é que elas estão em casa. pero no están haciendo lo que tienen que hacer. Porém, elas estão em casa, mas não estão fazendo o que deveria fazer. No están disciplinando, Não estão disciplinando, no están corrigiendo, não estão corrigindo no están enseñando e não estão ensinando. y no están pasando tiempo con sus hijos. E não estão passando tempo com os seus filhos. Va a prender el televisor que estoy ocupada. Vá lá aprender da televisão porque eu estou ocupada. Hermanas, Irmãos, y entonces el televisor educó a su hijo. então se o televisor educou o seu filho, El caso de unos familiares. Yo tuve el caso de unos familiares eu tive um caso de um familiar, que se acercaron muy preocupados porque no sabían por qué su hijo se quería vestir de niña. porque procurou a gente muito preocupado porque não sabia por que o seu filho queria se vestir de menina. Cuando se dieron cuenta, E quando eles se deram conta, el niño ponía un canal de televisión o menino colocava um canal na televisão, donde los programas, onde os programas, los niños se vestían de niña os meninos se vestiam de meninas. y la mamá E a mãe no velaba. não cuidava. Yo le digo una cosa, hermana. Eu digo uma coisa: Lo que ven sus hijos, o que os seus filhos veem, lo que escuchan sus hijos aquilo que seus filhos y lo que escutam hacen sus hijos en su casa e o que os seus filhos fazem na sua casa es responsabilidad suya. é sua responsabilidade. Porque la mayoría de veces Porque na maioria das vezes el hombre no está. o homem não está. Y Dios la ha puesto para guardar E Deus colocou você para guardar y velar por el alma de sus hijos. e cuidar da alma dos seus filhos. Yo tengo la memoria fresca. Eu tenho fresco isso na memória. Yo tenía una colección de música recontrapagana. Eu tinha uma coleção de música Pagana. pagã. Y un día llegué E um dia eu y cheguei encontré mi colección e encontrei a minha coleção hecha a pedazos. feita em pedaços ou despedaçada. Y mi mamá, E a minha mãe, como Juan el Bautista, como João Batista: yo y mi casa serviremos a Jehová. eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mi mamá, Josué? sí, pero la que dijo eso fue mi mamá. Ah, sim. Pero Es- dije João Bautista. No, la actitud de Juan el Bautista Sí. tenía ella. Ah, ela tinha a atitude de João Batista. Me dijo, Me disse: mientras usted viva acá, enquanto você viver aqui, usted no va a deshonrar al Señor você vai honrar o Senhor, y no va a contaminar não a vai sus desonrar o Senhor E- e nem contaminar os seus irmãos. Mi mamá, Minha mãe, cuando ella iba a reunión, quando ela ia à reunião, yo iba a reunión eu ia à reunião. y tenía 16 o 17 años E tinha 16 ou 17 anos. y no era creyente, E não era crente. pero esa figura Porém, essa figura de mujer débil, de mulher fraca, de mujer alcahueta, de mulher consentidora, que é consciente, que mujer que no corrige, de mulher que não corrige, de mujer que no disciplina, de mulher que não disciplina. es lo que ha creado una generación É isso que tem criado uma geração de jóvenes de jovens irrespetuosos
que não respeitam y desobedientes a los padres. e que são desobedientes aos pais. Tanto que muchas veces el papá dice algo Tanto que muitas vezes o pai diz algo y la que sale a defender los hijos e a mãe sai a defender os filhos y a desautorizar el valor. e desautoriza o homem. Qué asunto serio, ¿no? Que assunto Y sério, não, cuando irmão? ella pide obediencia, E quando ela pede obediência, ya sus hijos no la obedecen ni a ella. os seus filhos não obedecem nem a ela. Cuando ella debería enseñarles a ellos a honrar a padre y a madre. Quando ela deveria ensinar eles a honrar a pais e mães. Entonces, instruir Então, instruir en fe. em fé. Llevar las personas, los hijos, a Cristo. Levar os filhos a Cristo. Y llevar a Cristo E levar a Cristo a la casa. a casa. Es su casa, A sua casa. no es la casa de sus hijos. É a sua casa, não é a casa dos seus No filhos. se hace lo que sus hijos quieren. Não se pode fazer aquilo que seus filhos querem. Es su casa. É a sua casa. Cuando ellos tengan el dinero y trabajen para su casa, Quando eles tiverem dinheiro e trabalharem para sua própria casa, que hagan eso en su casa. que façam isso na sua própria Mientras casa. estén en su casa, Enquanto eles estejam na sua casa, deben obedecerlos a ustedes como padres. devem obedecer a vocês como pais. Yo creo que ya me estoy pasando de tiempo. Eu creio que eu já estou passando do tempo. Fe, amor. Ahora, Fé, amor. cuando hablamos de disciplina, Agora, quando falamos de disciplina, no queremos decir que usted se va a volver não queremos dizer que você vai se tornar la mujer cantaletosa, a mulher barulhenta, barulhenta, la mujer que grita, a mulher que grita, la mujer histérica, a mulher histérica, la mujer loca. a mulher louca. Hermana, Irmã, usted hace de su casa você faz da sua casa un remanso de paz recanto de paz o un manicomio. ou manicômio, hospício. ¿Se acuerdan de lo que yo hablaba esta mañana? Vocês lembram do que eu falava nessa manhã? Es que es mi carácter. É que isso é meu caráter. Es que yo siempre he sido así. É que eu sempre fui assim. Yo siempre he gritado. Eu sempre tenho gritado. Hermana, Irmã, tiene que arrepentirse, você tem que se arrepender. porque usted está representando a Cristo. Porque você representa ou está representando a Cristo. Y la autoridad de Cristo E a autoridade de Cristo. no se ejerce con ira y gritos. A autoridade de Cristo não se exerce com ira e nem gritos. Yo a veces le digo a mi esposa y a las hermanas, Às vezes eu digo para minha esposa e para as irmãs: cuando usted le hable a su hijo, quando você fale para su hijo. falar ao seu filho, Solo tiene que hablar una vez. só tem que falar uma vez. Si su hijo después de usted hablarle una vez no le hace caso, Se o teu filho, depois de você falar uma vez, não faz caso ou não no dá tiene bola, que gritarlo 2 o 3 veces. você não precisa gritar com ele 2 ou 3 vezes. Antes que salga la ira de su corazón, Antes que saia ou se apareça a ira no seu coração, la segunda vez, a segunda vez, usted va a traer la vara, você pega já a vara, usted lo sienta en las piernas, senta nas pernas, usted le da sus buenos varazos você dá umas boas varadas y le explica en amor e explica para ele em amor que usted no tiene que gritarlo para que le obedezca. que você não precisa gritar para que ele lhe obedeça. Que la mamá habla una vez Que a mãe fala uma y vez se obedece. e se obedece. Y si no se obedece, E se não se obedece, hay disciplina. existe uma disciplina. Entonces cuando la mamá Então, quando a mãe habla, fala, no tiene que esperar que su hijo la provoque a la ira, não tem que esperar que seu filho provoque ela a ira, sino que habla senão que fale y corrige. e corrija. Y él llora, E ele vai chorar. y cuando se tranquiliza, E quando ele estiver mais calmo, usted va a orar con él você vai orar com y ele le va a explicar por qué lo corrigió. e vai explicar a ele por que ele foi corrigido. Y así usted va a formar el carácter de su hijo, E assim você vai formar o caráter do seu va a ser filho. su hijo obediente, Vai se tornar ele um filho obediente. va a volver su familia una escuela de disciplina y educación bíblica, Vai tornar a sua família uma escola de disciplina e educação bíblica. y usted se va a librar de la ira. E você vai ser livrada da ira.
Es muy perjudicial E é muito prejudicial que sus hijos tengan la imagen de usted que os seus filhos formem uma imagem de você como la mujer cantaletuda, como uma mulher gritona, barulhenta. ¿Por qué? Por quê? Porque como usted solo a veces habla con gritos, Porque às vezes, como você só sabe falar com gritos, sus gritos os seus gritos cierran los oídos. fecham os ouvidos do teu filho. Y no solo los oídos, E não somente os ouvidos, cierran el corazón. fecham o coração dele também. Y cuando usted quiera entrar al corazón de él, E quando você quer penetrar no coração do teu filho, usted se va a encontrar con un candado. você vai encontrar-se com um cadeado. Su hijo va a preferir, O seu filho vai preferir, o su hija va a preferir, ou sua filha vai preferir, hablar con cualquier persona falar com qualquer um, menos con usted. menos com você. Cuando usted debería ser su amiga, Quando ao invés você deveria ser amiga dele, consejera, conselheira, maestra mestra y madre. e mãe. De una misma boca De uma mesma boca. no sale agua dulce y agua salada. Não pode sair água doce e salgada. Imagínese usted enseñándole la escritura a su hijo Imagine, eu penso, você ensinando as escrituras para o seu filho y su hijo hace algo que a usted no le gusta, e o teu filho faz algo que você não gosta. inmediatamente usted cae con sus gritos. E imediatamente você inicia, né, com os seus gritos. Inmediatamente Imediatamente. los oídos se cierran Os ouvidos do teu filho se fecham. y el corazón también. E o coração também. Dice, y santificación con modestia. E diz aqui no texto, santificação com modéstia. Estos temas dan para mucho, hermanas. Então esse tema dá para falar muito tempo, Mas irmão. vamos a dejar ahí por la hora de la comida. Mas nós vamos encerrar aqui por causa da hora da refeição. Ahora, yo quisiera recomendarles, Agora eu gostaria de recomendar para as irmãs. hay un ministerio que el Señor ha levantado Existe um ministério que o próprio Senhor tem levantado, que está directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con el rol de la mujer. que está relacionado com tudo que tem relação com o papel da mulher. Es el ministerio de una hermana que se llama Nancy DeMoss. É o ministério da irmã que se chama Nancy DeMoss. Ella tiene un sitio web que se llama Aviva los Corazones. Ela tem um site que se chama Viva Nossos Corações. Creo que Elaine, la esposa de Osiris, A minha esposa Elaine, y con otras muchas hermanas de Colombia y de otros países, com muitas outras irmãs da Colômbia e de outros países, tienen unos grupos de WhatsApp donde están circulando ese material. tem grupos no WhatsApp onde elas fazem circular esse material da irmã. Muy, muy bueno. É muito, muito bom. Y es totalmente enfocado al rol de la mujer. E é totalmente voltado para o papel da mulher. Porque la mujer en nuestros días necesita ser enseñada. Porque as mulheres nos nossos dias precisam ser ensinadas. Oramos para que el Señor nos dé otro tiempo también, de pronto en otra ocasión. Oramos para que o Senhor nos dê um outro tempo também, talvez numa outra ocasião. Estos temas son muy importantes, hermano. Porque esses temas são muito importantes. Imagínense, Imagine, nosotros podemos ganar el mundo nós podemos ganhar o mundo y inteiro. eso no tiene comparación Porém, isso não tem comparação. si perdemos el alma de nuestros hijos. Se nós perdemos a alma de nossos filhos. Y Dios la puso a usted E Deus colocou você para criarlos y educarlos en la fe. para criar e educá-los na fé. Y como nuestra hermana leía, E como a nossa irmã Lia, si usted lo hace bien, se você faz isso bem, ese muchacho esse menino y esa muchacha e essa menina nunca se apartará del camino del Señor. nunca se apartarão do caminho do Senhor. Pero si usted fracasa, Porém, se você fracassa, tal vez usted misma sea la piedra de tropiezo para los suyos. talvez você mesmo seja a pedra de tropeço para os seus filhos. El asunto es muy serio, E o assunto é muito sério. mas rogamos a Dios que les ayude y les dé gracia. Mas nós rogamos a Deus que vos ajude e vos dê graça. Vamos a orar para terminar. Vamos orar para concluir. Padre, te damos gracias Pai, nós te damos graça por cada una de nuestras hermanas, pela vida das nossas irmãs, por cada hogar. por cada lar. Te pedimos que tú, Señor, E pedimos que Tu, Senhor,
restaures el lugar de la mujer en tu iglesia, Señor. Restaure o lugar da mulher na tua igreja. Restaures el carácter de la mujer cristiana, Señor. Restaure o caráter da mulher cristã, Senhor. Vuelvas el corazón de tus hijas a sus hijos. Volte o coração de suas filhas aos seus filhos. Y también el corazón de sus hijos para ellas. E também o coração dos seus filhos para elas. Rogamos por nuestras esposas y nuestras hermanas, Señor. Rogamos pelas nossas esposas e por nossas irmãs, Para Senhor. que tú les des sabiduría de lo alto. Para que o Senhor las dê sabedoria do alto. Para que ellas puedan edificar su casa. Para que elas possam edificar a sua casa. Con toda sabiduría y con todo temor. Com toda a sabedoria e todo o temor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. E pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amén, Señor. Amém. Amén. Amém. La paz del Señor, hermanos. A paz do Senhor, irmãos.